Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de livros assim que eu li recentemente. Então são livros assim contemporâneos, tá? Eu sei que eu tenho lido muitos clássicos recentemente, eu tô na vibe dos clássicos, mas hoje eu separei livros assim mais contemporâneos, livros que abordam temas da atualidade e que eu gostei muito de ler e eu queria indicar para vocês, tá? E eu tô gravando hoje, é quinta-feira, dia 16 de maio, e amanhã, sexta-feira, vai ter a Book Friday, que é aquela grande promoção de livros da Amazon, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link geral para a página de livros e também o link individual para cada livro que eu vou mostrar aqui. Eu não sei se esses livros vão estar na promoção, pode ser que sim, né? Mas eu vou deixar tudinho aqui. E, na verdade, o site da Amazon hoje já tem algumas promoções, porque a gente está na esquenta do do Book Friday. E a promoção mesmo começa hoje à meia-noite, então é na virada de quinta para sexta, tá? Mas, então eu vou deixar os links aqui para vocês. Mas eu queria, então, indicar esses livros aqui, porque eles são sensacionais, gente. Se você tá vendo esse vídeo aí no futuro e já não tá mais na Book Friday, não tem problema, gente. Dá uma olhadinha aqui nos preços, porque vira e mexe esses livros entram em promoção. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês é um livro que eu não terminei de ler ainda, é esse daqui, ó. O Mago do Kremlin. É um livro que eu tô amando a leitura. Eu tô aqui, falta mais ou menos umas 100 páginas. Eu tô aqui, ó. Falta mais ou menos umas 100 páginas para eu terminar. E eu pretendo fazer resenha dele, talvez para semana que vem. Vou ver se eu consigo terminar. Provavelmente eu vou conseguir terminar. E aí eu faço uma resenha para vocês. Aqui é uma mistura, isso aqui, gente, é uma aula de política russa, cara, isso aqui é muito legal, mas é escrito de uma forma muito legal, tá, assim, que você acompanha, muito interessante. É uma mistura de ficção com realidade, então o autor aqui, ele pegou um personagem, uma pessoa real, e, né, com fatos e coisas que realmente aconteceram, mas deu ali a sua pincelada ali de ficção também, então, é uma mistura, assim, uma boa história russa. Aqui o protagonista, então, ele vai contar pra gente a história de um cara chamado Vadim Baranov. Esses nomes russos também é tudo assim, né? E quem foi? Esse Vadim Baranov é um cara que realmente existiu, tá? Ele é uma pessoa real e ele trabalhou durante muitos anos pro Putin, né? Pro presidente Putin lá. Quando ele começou a trabalhar com o Putin ainda não era o presidente da Rússia. Ele conheceu ali, e esse cara, esse Vadim, ele trabalhava ali, ele era um produtor de televisão. Gente, eu vou fazer resenha, vou contar alguns trechos aqui pra vocês, muito interessante. Ele era um produtor de televisão lá e tal, e aí ele foi chamado ali pra ajudar ali na campanha do presidente anterior ao Putin, que tava tentando se reeleger e tal, e conseguiu reeleger o cara. Só que aquele presidente lá, ele tava muito velho e ele já tinha tido acho que uns 4 infartos. Então, assim, eles sabiam que, ok, ele ganhou a eleição ali, mas era o último mandato, simplesmente já era o 4º mandato dele. Ele não tinha como mais, né, dali a 4 anos, na próxima eleição, não sei se é 4 na Rússia, enfim, se tentar a reeleição, porque ele tava velho e doente, caindo aos pedaços. Então, eles tinham que encontrar uma pessoa pra, né, substituir ali. E aí eles escolheram ali o Putin, que era lá o cara que trabalhava lá no negócio de espionagem da KGB e tal, enfim. Então, quando esse Vadim conhece o Putin, ele ainda não é o presidente. Ele ainda tá ali, né, tá sendo cotado ali pelo partido, pela galera ali, para poder se lançar a candidatura dele. E aí lança, e tem a eleição, e o Putin vence a eleição. E a gente vai acompanhar todos esses bastidores, assim, da política da Rússia. E a gente vai acompanhar ali os anos de governo ali do Putin, né, os primeiros, porque ele ainda tá no poder, né, os encontros, aquelas cúpulas do G8, aquela Assembleia da ONU, aquela coisa a gente vai acompanhar. E tem umas passagens que ele escreve de uma forma assim, sabe? Porque, gente, muito interessante, sabe? Igual ele fala que nessa G8, G não sei o que lá, quando o presidente dos Estados Unidos passa, todo mundo tem que parar, esperar passar, sabe? E o Putin, assim, né, com aquela cara, assim, ó, gente, você já fica imaginando. E ele vai tratar de muitos assuntos atuais. Ele vai falar aqui sobre a questão da Ucrânia. Esse livro ele foi lançado, se eu não me engano, em 2022. Foi o ano em que estourou, de fato, a guerra da Ucrânia, né? O ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas essa tensão com a Ucrânia já vinha, ó, de muito tempo. Então a gente vai acompanhar aqui também um pouquinho dessa questão da Ucrânia, as coisas que a Rússia se mete ali, lembra daquele episódio do submarino em que várias pessoas morreram, naufrágio lá e tal. Enfim, gente, e tem umas sacadas, umas coisas que
o pensamento que o Putin, cara, é muito doido, sabe? E eu tô gostando muito, assim, eu acho que se você se interessa, assim, por história, por o que tá acontecendo no mundo, assim, por esses... Gente, ai, não sei, mas eu amei, cara, é muito interessante, é uma leitura gostosa e eu quero fazer resenha, então não vou me alongar muito, apesar de que eu já alonguei. Mas fica essa dica aqui, porque é muito interessante. Aí, outro livro que eu queria indicar pra vocês é esse aqui, ó, 2084. Esse aqui já tem resenha, os outros ali eu acho que todos têm resenha, não, todos não, mas quase todos. Esse daqui é uma ficção baseada em coisas que também podem acontecer. Aqui, o livro vai se passar no ano de 2084. O autor pegou essa data para ser 100 anos após 1984, do George Orwell, né? E aqui ele vai falar sobre as questões do aquecimento global. Aqui, ó, o aquecimento é uma ficção baseada em fatos reais sobre o aquecimento global e o futuro na Terra. Então, o que acontece? Aqui, em 2084, nosso personagem aqui, ele é ali um jornalista, então ele tá entrevistando pessoas, né, para fazer um documentário e tal, de diversas partes do mundo. Então, cada capítulo é dividido em uma parte do mundo que ele vai entrevistar a galera ali. Então, ele vai entrevistar pessoa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Austrália, enfim, ele vai entrevistar pessoas de diversas partes do mundo e essas pessoas vão contar ali sobre como tá a vida delas, como é a vida delas, o cotidiano delas ali em 2084. E aqui é tudo baseado em como o futuro pode ser, baseado em como que tá indo a questão do aquecimento global. Então você vai ter lugares ali com a escassez de água muito grande, né? Porque a água potável, né? Por exemplo, só um exemplo aqui bem básico, golfe não existe mais, sabe? O jogo golfe. Por quê? O jogo de golfe, aqueles campos de golfe são gigantescos e eles precisam ter aquele gramado bem verdinho. Sabe quando você vê um jogo de golfe, aquela grama verdinha, bonitinho, aqueles buraquinhos o pessoal tacar e tal? E aquilo ali gasta muita água. Você manter um campo de golfe gasta muita água, porque você precisa manter aquela grama bem irrigada sempre para poder ficar verdinha e bonitinha daquele jeito. E aí aqui num mundo, né, numa época em que você tem escassez de água, as pessoas não têm água potável para beber ou para agricultura, né, para cultivo de alimentos, para criação de animais, é impensável você gastar litros e litros e litros de água para manter um campo de golfe bonitinho para uns ricaços ficar jogando. Então, o golfe foi extinto aqui, não existe mais, sabe? E aí, assim, é uma ficção, porque a gente não sabe como vai ser em 2020, em 2084 de verdade, mas pode ser real, sabe? E, enfim, a gente vai acompanhando aqui muita coisa. Tem umas coisas aqui que chamam muita atenção e é dividido em capítulos assim também. Ele vai falar, por exemplo, sobre a questão das doenças que podem acontecer, a questão, né, da fome, de países que vão meio que desaparecer ali, e ele fala também da questão política, e é bem interessante porque ele traz aqui um dado de que esses políticos mais radicais, assim, estilo Donald Trump, podem vencer mais eleições em vários lugares do mundo, sabe? Aqui ele fala coisas reais que, assim, tipo, o aquecimento global está fazendo o nível dos oceanos subirem, isso é fato, né? E aí a gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Que a água invadiu cidades inteiras. Tem cidades inteiras que foram alagadas. Então, no futuro isso vai acontecer muito. Muitos países são ilhas. Existe uma série de países. Cuba, por exemplo, é uma ilha. Acho que Tailândia. Tem vários países que são ilhas mesmo. E se o nível do oceano subir muito, essas ilhas simplesmente desaparecem. Elas vão inundar. A própria questão das cidades costeiras aqui no Brasil, veio Rio de Janeiro, todas essas cidades que são na costa, que são no litoral, se o nível sobe muito, tende a ir a água invadindo a cidade. As pessoas acabam sendo obrigadas a migrar mais para o interior do país, né? Mais para os estados, mais para dentro, não morar tão na costa assim, então, né? Porque as inundações acontecem. Então você vai ter esses países que são pequenininhos e que são ilhas, que podem desaparecer. E, na verdade, já existem países que estão já a ponto de desaparecer. E se um país desaparece, porque a água inundou tudo, o que acontece com os moradores daquele país, com as pessoas que moram ali? Elas precisam ir para outro lugar, elas precisam, eles precisam imigrar para outro lugar. E você tem aqui essa questão da imigração, que a gente está vendo que está acontecendo, por exemplo, na Europa, né? Que ali você tem muito refugiado de guerra também. As guerras que estão acontecendo lá, na Síria, agora, né, na Ucrânia, Israel, aquela coisa toda. Essas guerras, né, acaba tendo muitos refugiados, gente que sai dali
pedindo abrigo em outros países, né? Você vê aqueles navios, aquelas pessoas tentando atravessar a fronteira e tal. E você imagina isso se multiplicando muito. Muitas pessoas que estão sendo obrigadas a deixar suas casas, o seu país, porque está inundando e precisa de abrigo em outros países. E aí ele aborda aqui uma questão assim, o Trump, por exemplo, ele é totalmente contra essa questão de imigração, né? Tanto de imigrantes, tanto que ele quer lá construir um muro na fronteira com o México. E aí, assim, muitas pessoas hoje olham e falam, cara, isso aí, assim, sabe, você, um país, recusar receber um imigrante que tá numa situação de risco ali, né, aquela questão de direitos humanos, é horrível e tal, mas ele narra um futuro aqui onde as pessoas, os países, por exemplo, vai ter muita escassez de água e, consequentemente, de comida, assim, porque para você produzir comida você precisa de água, desemprego muito forte, até porque, né, tem uma inteligência artificial e tal, que está substituindo a mão de obra e tal, não sei o quê. Então você tem uma realidade onde as pessoas, os moradores daquele lugar, né, não tem tanta oferta de água, de comida, de emprego e tal. E aí você acha que esse pessoal vai querer que venha mais um bando de gente de fora morar ali? Sabe? Então, assim, aí ele aborda que as pessoas... Vai ter uma hora que as pessoas vão falar, não, chega. Tipo, aquela coisa assim, farinha é pouca, meu pirão primeiro, sabe? A gente já tá vivendo aqui com escassez de água, escassez de comida, tem pouco emprego. Não quero que venha mais um monte de gente morar aqui também, porque a situação vai piorar. Então, as pessoas começam a eleger esses políticos com essa visão bem extremista, tipo Trump, assim, sabe? Que querem barrar... não deixar imigrante entrar e tal, enfim, é bem interessante, ele vai passar por várias questões aqui, e a gente vê até o que tá acontecendo aí na Europa, né, que essa questão que eu falei dos imigrantes na Europa, por conta de guerras, né, entrando na Europa, foi um dos motivos, talvez o principal para a Inglaterra ter saído, o Reino Unido, né, ter saído ali da União Europeia. Então, assim, né, não é só as maluquices do Trump. Enfim, gente, é bem interessante, bem atual. Como eu falei, é um livro que ele vai mostrar 2084, né? Então, ele vai mostrar ali uma realidade fictícia que ele imagina que esteja, ele imagina como que o mundo vai estar em 2084, mas baseado em coisas que estão acontecendo agora. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim. Muita coisa aqui, na verdade, eu acho que é muito provável. Algumas eu acho que não é tão provável assim, mas algumas eu acho que é muito provável. E aí, continuando nessa vibe, assim, meio mundo atual, mundo moderno que tá acontecendo aí, eu queria indicar também Prisioneiros da Geografia. Esse é um livro que ele vai mostrar mapas, são 10 mapas, que ele vai mostrar as situações, assim, as questões dos países, como que a geografia influencia, eu já falei desse livro aqui, como que a geografia influencia no sucesso ou no fracasso, assim, dos países. Ele é dividido, cada capítulo aqui também tá bem marcadinho, tem Ásia, América do Sul, Estados Unidos, Rússia, por exemplo, aqui, ó, Oriente Médio, e aí ele traz um mapa ai meu Deus, o mapa não é colorido, já me perguntaram isso, os mapas não são coloridos, tá? Mas é bem interessante, e tem alguns mapas no meio dos capítulos também, não sempre, mas às vezes tem. E aí ele vai mostrar, então, como que a geografia assim, né, tem tanto impacto ali no que no país. Por exemplo, a Rússia é o maior país do mundo, ela é gigantesca, ela ocupa 2 continentes, metade dela tá na Europa, metade tá na Ásia, mas boa parte da Rússia é só gelo, é um deserto gelado, é gelo, não tem, as pessoas não moram ali, as pessoas moram meio que numa parte, todo mundo meio que aglomerado ali numa parte, porque a outra parte é só gelo, é um gelo imenso. Então é um território muito inóspito também, e faz fronteira com muitos países, então tem essa questão de, às vezes, né, de invasão que já teve no passado. País que faz muita fronteira sempre tem mais risco, né? Então a gente vai acompanhar, por exemplo, Estados Unidos aqui, explica muito bem porque geograficamente os Estados Unidos estão no local perfeito, assim, os Estados Unidos estão num local maravilhoso para ele realmente ter conseguido ser aí um país de sucesso, ter sucesso em tudo. Ele é um país que está isolado do resto, assim, tá na América, né? Então ele tá isolado lá da África, da Ásia, da Europa. E quem faz fronteira com os Estados Unidos é só o Canadá e o México. Então ele só tem 2 fronteiras para proteger. Basicamente uma, porque com o Canadá eles são super amiguinhos, então não tem problema. Basicamente ele protege ali com o México. Mas assim, a chance também dos mexicanos querem invadir os Estados Unidos por uma guerra, assim, é mínima, né? E dos outros 2 lados é o oceano. Então, assim, é bem diferente, por exemplo, de um país ali da Europa que tem uns 10 países fazendo fronteira. Tem ameaça meio que de todos os lados. Então, os Estados Unidos, eles estão afastados.
E ele faz fronteira com os dois oceanos. Você vê o mapa dos Estados Unidos, para cá é o Atlântico, para lá é o Pacífico. Então ele consegue fazer o comércio, né? Levar as mercadorias, trazer e levar tanto para cá quanto para lá. Então facilita muito, sabe? Enfim, é diferente do Brasil. O Brasil ele tem acesso só ao Atlântico, né? Só para cá. Para lá é aqueles outros países lá, Chile, Equador. Então o Brasil ele não tem saída pro Pacífico, ele só tem saída pro Atlântico. Então, para alguns países, alguns locais para fazer transporte, precisa dar uma volta gigantesca, né? Se tivesse saída para lá, seria mais rápido o caminho. Enfim, gente, é um livro que eu achei fantástico, fantástico. Ele vai falar sobre vários países aqui, sabe? Fala sobre a América do Sul também, as dificuldades da América do Sul, a questão da gente ter essa floresta amazônica gigantesca que também acaba servindo como barreira, esses grandes paredões rochosos, assim. O Brasil, ele tem muitos altos e baixos, muito morro, muitos altos e baixos, o que dificulta muito o transporte mesmo. A gente não tem ferrovias, é tudo por rodovias, né? A galera vai de carro, de ônibus, caminhão, assim, você não tem transporte. E aí, para transportar mercadoria, essas coisas pela rodovia é muito mais complicado. Talvez a maioria dos outros países aqui que são mais desenvolvidos tenha ferrovia, né? Que é mais rápido e tal. Os Estados Unidos tem muitos rios navegáveis. O Mississippi liga praticamente todos os Estados Unidos de norte a sul e é um rio navegável. Você consegue transportar mercadoria ali, sabe? No Brasil não tem, a gente não tem rio assim navegável. Que corte o Brasil inteiro. Então, enfim, é muito interessante. Para quem curte geopolítica, esse aqui é um livraço. Aí, mudando um pouquinho de assunto, mas também um livro muito interessante, esse daqui, ó. Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Esse aqui é o livro de memórias da Jeanette. Eu quis trazer ele aqui porque, gente, ele me impactou tanto. É daquela menina que fez a Sam em iCarly. Eu gostava muito de iCarly, tá? E esse é o livro de memórias dela. Ela vai contar a vida dela aqui. E, gente, esse título é bem impactante. Mas, assim, a Jeanette viveu... Sabe o que eu acho legal nesse livro? Porque, às vezes, a gente acompanha essas séries, filmes, séries, novela, o que seja... E a gente vê esses artistas e acha que eles têm uma vida maravilhosa. Imagina, nossa, ela pequenininha já entrou na Nickelodeon e aí aparecia naqueles premiação, meus prêmios Nick, não sei o quê, e fazia um monte de coisa, fez série da Netflix e tal. Mas quando a gente vê a vida, como que é por trás de todo aquele glamour da televisão, a gente vê que é uma vida tão sofrida, sabe? A Jeanette, ela vem de uma família com uma mãe maluca, entendeu? Literalmente narcisista. A mãe dela sonhava em ser atriz. O sonho da mãe dela era ser atriz, só que os pais dela nunca permitiram. Então ela nunca pôde fazer um curso de teatro, nunca pôde tentar, pelo menos tentar a vida de atriz, porque os pais não permitiram. E aí ela cresceu, casou, teve 2 filhos meninos e aí depois veio uma menina. E quando ela teve uma filha menina, uma menina loirinha, de olho azul, ela viu que ali ela podia realizar o sonho dela na menina. Era a menina assim que Hollywood gosta, que a televisão americana gosta, aquela criança loirinha de olho azul, bonitinha, que canta, que dança, que faz tudo. Então, com 6 anos, ela já meio que começou a levar a Jeanette para fazer testes, para comerciais, para programas de televisão, séries e tal. E aí bota a menina na aula de teatro, na aula de canto, na aula de não sei o quê. Então, assim, ela meio que, sabe, essa criança, desde pequenininha, desde 6 anos, a mãe vai tentando, levando ela em tudo quanto é audição, fazendo testes, porque quer transformar ela na atriz que essa mãe não foi. E a Jeanette pequenininha, ela aceita. A Jeanette, gente, era muito fofa, assim, ela só queria fazer a mãe feliz. Ela sabia que o que fazia a mãe feliz era ela conseguir papéis, ou era ela atuar bem, ela cantar. Toda vez que ela fazia um teste para um comercial e passava, a mãe ficava imensamente feliz e ela gostava de ver a mãe feliz. Então ela fazia tudo para agradar a mãe, sabe? Só que essa mãe, ela é muito... Era uma mãe também doente. Essa mãe dela teve um câncer antes da Jeanette nascer, que, né, fez tratamento, curou, mas de vez em quando ele voltava. Então ela sempre tinha essa ameaça e até foi por isso que ela morreu. Voltou de uma forma mais agressiva e ela morreu. Então ela sempre tinha essa ameaça dessa doença voltar e ela se fazia de vítima, sabe? Ai, porque eu vou morrer? Porque você não tá fazendo o que eu quero, eu vou morrer. Então, enfim, e aí meio que a Jeanette, assim como os irmãos e o pai, também meio que fazia tudo que a mãe queria, sabe? Porque tadinha, né? Doente e tal. Mas, gente, é uns absurdos que você vai ver aqui. Você vai ver quando ela entra em iCarly, você vai ver a amizade dela com a Miranda Cosgrove, que é a Carly, muito legal. Mas os produtores ali de iCarly também
com abusos. E, gente, uma coisa que é muito impactante é que essa menina, ela teve muitos problemas com transtornos alimentares, com vício em bebidas e tal, influenciado pela mãe. A Janete, ela era uma menina ainda criança, que ela aparentava ser mais nova do que ela realmente era. Era uma menina magrinha, franzina. Então, sei lá, ela tinha 10 anos de idade e ela ainda aparentava ter 7, 8 anos. As pessoas olhavam pra ela e achavam que ela tinha 7, 8 anos, mas ela já tinha 10. E isso, na profissão, era bom porque ela podia se candidatar a papéis de crianças ali de 8 anos. Então, eles estão procurando uma criança para fazer um papel de uma personagem de 8 anos de idade. Então, a Janete, mesmo tendo 10, ela conseguia fazer esse teste porque ela parecia ter 8. E ela tinha vantagem em relação às outras crianças, porque as outras crianças ali realmente tinham 7 ou 8 anos, ela já tinha 10, ela já era mais madura, mais experiente, então, de certa forma, ela ganhava esses papéis. E a mãe gostava. Só que chegou um momento que a Janete começou a crescer, ela começou a desenvolver o corpo, né? O seio começou a crescer, uma curvinha aqui e tal. E a mãe não queria, a mãe queria que ela continuasse magrinha ou com aquela aparência de criança, porque dava mais, fazia ela conseguir mais papéis. Então a mãe faz ela fazer dietas malucas, sabe? Ela tem uma quantidade X de calorias que ela pode comer por dia. E isso fez a garota desenvolver anorexia, bulimia, depois alcoolismo. E ela levou esses problemas até a vida adulta. Até depois da mãe morrer, ela ainda sofreu muito com esses problemas. Então, assim, e a mãe, cara, essa menina tinha 16 anos de idade. E a mãe ainda dava banho nela e olhava as partes íntimas dela pra ver se ela realmente era viva. Era um negócio absurdo, gente. Leiam esse livro. É muito impactante e, enfim, vale a pena. E aí, gente, o vídeo tá ficando grande. Esse aqui eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é mais específico pra quem tem filho, ou pra quem é professor, ou pra quem lida com criança, tá? É o último livro aqui, que é O Cérebro da Criança. Esse livro também é um best-seller aí, e ele é muito legal, gente. Ele é muito legal. Na verdade, ó, são 12 estratégias para nutrir a mente e o desenvolvimento do seu filho. Então, eu não terminei a leitura ainda, mas ele vai trazer situações, né, de crianças e de birra, tem até algumas ilustrações do que você deve fazer, e ele vai mostrando qual é a melhor maneira de agir nessas situações, baseado em evidências do cérebro mesmo, de neurociência, tá? Ele vai explicar aqui que o cérebro é formado ali, né, por 2 hemisférios, esquerdo e direito, e que um é mais responsável pela parte lógica, né, racional, e o outro é mais responsável pela parte emocional. Então, assim, isso é todo mundo, não é só criança, não. Pra gente ter uma vida equilibrada, a gente tem que ter esses 2 hemisférios equilibrados, sabe? Quando você só o seu lado racional funciona, se você tem um desequilíbrio da parte emocional, é horrível, né? Tipo, os psicopatas, eles não têm a parte emocional, eles não têm sensibilidade, eles são 100% racional, né? Então, assim, você não tem empatia, você não consegue sentir emoções, expressar sentimentos, não é bom. E ao contrário, se você também não tem uma parte racional legal, se você só tem a parte emocional, também você acaba sendo deixado levar, qualquer um te enrola, porque você não consegue raciocinar de forma lógica. Enfim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre os 2 hemisférios. E ele vai mostrando aqui que as crianças pequenininhas, elas só têm o que funciona é o lado da emoção, o lado do sentimento, não é o lado racional, ainda não tá desenvolvido. Então é por isso que a criança às vezes faz uma birra, um escândalo danado por uma coisa que não tem nem sentido, sabe? Assim, sei lá, vestiu a camisa, tá acostumada a vestir a camisa primeiro, depois o short. Aí por algum motivo você trocou, botou o short primeiro, depois a camisa. A criança faz um escândalo, que parece que o mundo tá acabando. Você fica, meu Deus, só porque eu troquei a ordem. Ela não tem a racionalidade ainda, sabe? Ela tá agindo ali com enfim, ele vai dando explicações aqui. E aí ele vai mostrando, por exemplo, que quando a criança, geralmente ali a partir dos 4, 5 anos, que começa a desenvolver a parte mais racional. Quando a criança começa a entrar naquela fase do porquê, de ficar perguntando por quê? Por que que o céu é azul? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Quando ela começa a entrar nessa fase do porquê, é sinal de que o cérebro, esse lado do cérebro, que acho que é o direito, já está amadurecendo. Ela começa a ver as coisas de forma racional, ela quer começar de lógica, de forma lógica, ela quer entender o porquê das coisas, o porquê que está funcionando. Então, mas também não significa que agora ela é uma pessoa que vai agir da parte lógica, ela ainda é uma criança que ainda vai agir muito mais por impulso das emoções. Mas nessa fase de 4, 5, 6 anos, ela já vai começando a ter essa parte mais racional.
Então, isso é muito legal, porque às vezes a gente espera demais de uma criança que ainda não tem maturidade para isso, sabe? Você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, e você espera que ela consiga entender regras, consiga entender combinados, consiga entender coisas que ela ainda não tem capacidade, porque o cérebro ainda não está desenvolvido para isso. Então é um livro muito legal, porque quando você fica esperando coisas assim, esperando atitudes, que uma criança entenda algo e ela ainda não tem um cérebro pronto para isso, você acaba se frustrando, você acha que a criança é teimosa, que a criança é birrenta, aí você bota a criança de castigo, alguns até batem na criança, causam um danado. Quando se você entendesse como que funciona o desenvolvimento cerebral das crianças, você vai ver que, calma, sua criança não é nada disso, ela ainda não está, o cérebro ainda não está desenvolvido o suficiente para entender isso, para fazer esse tipo de coisa. Enfim, gente, eu achei muito legal e vale muito a pena. Bom, esses foram então os livros que eu queria indicar para vocês, lembrando que vai começar então essa promoção aí da Amazon, vou deixar os links aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!